Olá, meu querido aluno da capital, do interior e de todo o Brasil. Eu sou o professor Bruno Taiguara e hoje nós estaremos aqui com mais uma aula de matemática, vendo a questão das unidades de medida. Então vamos lá ver qual será a nossa aula 15. O eixo é grandezas e medidas, o conteúdo, medidas de comprimento, metro, centímetro e quilômetro e conversão entre elas. A habilidade, reconhecer unidades de medida de comprimento, metro, centímetro, decímetro, massa, capacidade, temperatura e tempo, dia, horas, minutos e conversão entre elas. Então, vamos lá que agora é hora de estudar. Então, vamos começar hoje com as unidades de comprimento. Vamos estudar elas de maneira mais profunda, conhecer os múltiplos e os submúltiplos do metro. Mas antes vamos começar com um pequeno probleminha. De olho na tela. João possui um carrinho e deseja saber quantos centímetros ele possui. Para isso, utiliza uma régua para fazer essa medição. Para fazer essa medição, João usou uma das unidades de comprimento. Que unidade é essa que João utilizou? O centímetro. Então vamos verificar aqui como é que foi essa situação. Então olha aí, ó. Olha aqui o João com o carrinho dele. Ele utilizou uma régua, correto? Essa régua aí tem a marcação dos centímetros para medir o seu carrinho. Bom, nas unidades de comprimento, a unidade principal é o metro, representado pela letra M. Mas o metro possui múltiplos e submúltiplos, ou seja, dentro das unidades de comprimento, nós temos outras unidades de medição. Aqui comigo. E é isso que nós vamos ver na aula de hoje. Nós vamos verificar quais são essas outras unidades de comprimento, tá certo? De olho na tela. Bom, vamos começar conhecendo os múltiplos do metro. Bom, e quem são os múltiplos do metro? Um deles é muito conhecido, que é quem? O quilômetro, representado pela letra km. Eu já expliquei na última aula que a abreviação é latina, é km, mas se escreve com QU, quilômetro. Não se escreve quilômetro com K, tá certo? É apenas a abreviação. Bom, 1 quilômetro é o equivalente a quanto? 1000 metros, ou seja, a cada 1 quilômetro você percorreu 1000 metros. Nós temos também o hectômetro, representado por HM. E 1 hectômetro é o equivalente a 100 metros. Temos ainda também o decâmetro, representado por DAM. 1 decâmetro é o equivalente a 10 metros. Aqui comigo. Bom, nós vimos aí inicialmente os múltiplos do metro. Mas o metro também possui submúltiplos. Vamos conhecer esses submúltiplos agora, de olho na tela. Bom, quem são os submúltiplos do metro? Vamos lá. O primeiro deles, também é muito conhecido, milímetro, representado por mm. 1 milímetro é o equivalente a 0,001 metros. O centímetro, muito conhecido também, principalmente quando você usa réguas. 1 centímetro é o que equivale a 0,01 metros. E temos também o decímetro. 1 decímetro é equivalente a 0,1 metros. Aqui comigo. Bom, mas professor, eu vi aí umas transformações, eu vi 1000, 100, 10, vi 0,1, 0,01. Como é que se chega a esse resultado? É isso que nós vamos começar a trabalhar hoje. Nós vamos aprender a fazer a conversão dessas medidas. Como é que se faz a conversão dessas medidas? Através da escala de unidades de comprimento. De olho aqui na tela. Bom, para fazer a conversão de medidas, você inicialmente vai utilizar essa pequena régua aí. Nessa ordem, então, primeiramente, vem o metro no centro. Observe aí, o metro está aqui no centro. Tá certo? À esquerda nós temos o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro. Tá certo? Os múltiplos. E à direita nós temos os submúltiplos, decímetro, centímetro, milímetro. E qual é a regra, professor? A regra é o seguinte.
Se você estiver fazendo uma conversão de medidas, se você andar para a direita, você multiplica. Ou seja, se você tiver que andar para a direita, multiplica. Se você tiver que andar para a esquerda, você tem que dividir. Como assim, professor? Observe o seguinte, se eu estou em quilômetro e quero transformar para metro, eu estou andando para a direita ou para a esquerda? Para a direita. Estou indo de quilômetro para metro. Logo eu tenho que fazer o quê? Multiplicar. Ah, mas eu estou em milímetro e eu quero ir para metro. Bom, se você está em milímetro e você está indo para metro, então você está andando para a esquerda. Então você vai ter que fazer o quê? Dividir. Por quanto, professor? Simples. Cada casa aqui que você passar ou voltar vale 10. Tá certo? Ó, cada casa que você passar ou voltar vale 10. Muito bem. Aqui comigo. Então, nós vimos aí as regras para a conversão de unidades de medida. Mas como é que isso se aplica na prática? Então vamos começar com problemas para nós verificarmos essa conversão de medidas, tá certo? Então vamos ao primeiro problema, de olho aqui na tela. Marcos possui uma fazenda e precisou fazer 8 quilômetros de cerca. Qual é a medida dessa cerca em metros? Muito bem. Então nós temos que transformar 8 quilômetros para metros, tá certo? Então, como é que eu faço isso? 8 quilômetros para metros. Então vamos lá. Nós temos que transformar 8 quilômetros em metros. Vamos lembrar a nossa escala. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro. Tá certo? Decímetro, centímetro, milímetro. Muito bem. Então vamos primeiro à primeira regra. Ver de onde eu estou indo e para onde eu estou chegando. Eu estou em quilômetro e tenho que chegar aonde? Em metro. Então eu tenho que chegar aqui, em metro. Ou seja, eu estou andando para a direita. Se eu estou andando para a direita, eu tenho que multiplicar. Mas por quanto, professor? Bom, já sei que eu tenho que multiplicar 8 por alguma coisa. E por quanto seria? Bom, vamos contar o número de casas. De quilômetro para metro, eu vou andar 1, 2, 3 casas. Muito bem, 3 casas. Como é que eu faço isso? Se cada casa vale 10, 10 vezes 10 vezes 10, 1000. Nossa, professor, mas é muito complicado. Então eu faço o seguinte, se são 3 casas e cada casa tem um 10, então cada casa eu posso representar por um zero. Então se são 3 casas, 1, 2, 3 zeros. 3 casas, 3 zeros. E agora eu posso efetuar a multiplicação. Preciso fazer conta aqui, professor? Você não precisa fazer conta. Quando você multiplica por 10, por 100 ou por 1000, basta você acrescentar ao lado do número a quantidade de zeros. Se tem 3 zeros aqui, eu vou acrescentar os 3 zeros aqui. Ou seja, o resultado, 8.000 metros. O que nós podemos concluir? Que os 8 quilômetros equivalem a 8.000 metros. Ou seja, no problema que nós vimos, aqui, o Marcos possui uma fazenda e precisou fazer 8 quilômetros de cerca. Qual a medida dessa cerca em metros? Bom, a medida dessa cerca em metros é 8.000. Aqui comigo. Bom, então nós vimos aí no nosso primeiro problema que nós fizemos uma conversão de quilômetro para metro, andando da direita para a esquerda. Vimos que o processo é multiplicar. Cada casa valendo quanto? 10. Então vamos ver mais um problema. Certo dia, Flávia decidiu pescar com seu pai e conseguiu um peixe de 80 centímetros. Qual é a medida desse peixe em decímetros? Então nós temos que transformar 80 centímetros em decímetros. Quanto é que vale 80 centímetros em decímetros? Então vamos fazer o seguinte, vamos primeiro pegar a tabela, ok? Vamos lá, pegar a tabela.
Então vamos à tabela. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Muito bem. E o que nós temos que transformar aqui? Nós temos que transformar 80 centímetros em decímetros. Então nós temos que transformar 80 decímetros, certo? 80 centímetros, perdão. 80 centímetros em decímetros. O que eu vou ter que observar? Onde eu estou e para onde eu estou indo? Bom, eu estou em centímetro. E eu tenho que voltar para o quê? Decímetro. Bom, se eu estou voltando, pela regra eu tenho que fazer o quê? Dividir. Por quanto? É só você contar o número de casas. Eu estou em centímetro e vou para decímetro, então eu só estou voltando uma casa. Então eu vou pegar 80 e dividir por uma casa. Como cada casa vale 10 e eu só tenho uma casa, então eu tenho que dividir 80 por 10. Preciso fazer conta, professor? Não. Quando você tem uma divisão por 10, por 100, por 1000, você pode aplicar o método do corte de zeros. Então, ó, esse zero corta com esse. Então, sobra 8 dividido por 1, 8. Então, qual é o valor? 8 decímetros. Ou seja, 80 centímetros é o equivalente a 8 decímetros. Isso porque nesse problema eu tive que fazer o quê? Voltar uma casa. E cada casa vale quanto? 10. Muito bem. Aqui comigo. Então nós vimos nesse segundo problema o quê? Que eu tive que voltar. E quando eu volto na escala eu tenho que fazer o quê? Dividir. Lembre, se eu tiver que andar para a direita, eu multiplico. Se eu tiver que voltar para a esquerda, eu divido, tá certo? Lembre que o ponto de referência é sempre quem? O metro, tá certo? Vamos ver mais um problema que envolve conversão de medidas. Vanessa verificou que de sua casa até sua escola, a distância é de 5.000 metros. Uma boa distância, 5.000 metros. Qual o valor desta distância em quilômetros? Então, nós vamos ter que fazer o quê? Eu tenho que transformar 5.000 metros, aqui que a Vanessa anda, em quilômetros. Lembra que eu falei? Escreve com QU, representa por km. Então, 5.000 metros em quilômetros. Então, vamos fazer essa conta. Certo? Então, inicialmente, temos que transformar 5.000 metros em quilômetros. Então, vamos fazer aqui os passos. Primeiro passo, construa a tabela. Ajuda na memorização. Então, o que vou fazer? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Muito bem, temos a tabela. Vamos identificar onde nós estamos. Nós estamos aqui, ó, em metros. Estamos em metros. Temos que ir para onde, professor? Para quilômetros. Então, se eu estou em metro, tenho que voltar para quilômetros. Se eu estou voltando, eu multiplico ou divido? Muito bem, eu vou dividir. Estou voltando, então eu tenho que dividir. Então, já sei que eu vou ter que pegar 5.000 e dividir. Por quanto, professor? Vamos lá ver as regras das casas. Estou em metro até chegar em quilômetro. Uma casa, um zero. Duas casas, então mais um zero. 3, mais uma casa, então mais um zero. Então eu vou ter que dividir 5.000 por 1.000. Preciso fazer conta, professor? Claro que não. Aplique o corte de zero. Para cada um zero de 5.000, eu corto 1 do 1.000. 1, mais 1. O que sobrou? 5 dividido por 1. Quanto é 5 dividido por 1? 5. Ou seja, resposta 5 quilômetros. Muito bem, então o que a gente pode concluir?
que 5.000 metros é o equivalente a 5 quilômetros. Aqui comigo. Bom, então o que nós podemos observar aí? Que nos problemas de conversão, você tem que observar que cada casa vale quanto? 10. Se você tiver que ir para a direita, multiplica. Tiver que vir para a esquerda, divide. Tente memorizar as casas, tá certo? Aqui comigo na tela. Bom, então vimos aí a tabela. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Muito bem, vamos tentar memorizar esse processo. Se eu tivesse que transformar, por exemplo, 3 quilômetros em metros, qual seria o processo? Estou em quilômetro, estou indo para onde? Para metro. Então, estou indo para a direita. Então, eu tenho que fazer o quê? Multiplicar. Por quanto? Só contar o número de casas. Quantas casas até chegar em metro? 1, 2, 3. Então, vou multiplicar por 1.000, porque 3 casas, 3 zeros. 3 vezes 1.000, 3.000 metros. Muito bem. Agora, professor, eu quero transformar 800 milímetros em decímetros. Bom, eu estou em milímetro, então estou voltando para decímetro. Se eu estou voltando, eu tenho que fazer o quê? Dividir. Muito bem, então eu vou dividir 800 por quanto, professor? Conta o número de casas. 1, 2. Se eu estou voltando por 2 casas, cada casa é um zero, 2 zeros. Preciso fazer conta? Não. 1 zero com 1 zero eu corto, esse com esse eu corto também. 8 dividido por 1, 8. Então, 8 decímetros. Então, fixe esse método, tá bom? Para poder fazer a conversão de medida. Professor, eu posso mudar essa ordem aqui da tabela? De jeito nenhum. Não. Tem que manter sempre essa ordem, tá bom? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Sempre nessa ordem. Cada casa vale sempre quanto? 10. Muito bem. Aqui comigo. Então, na hora de converter, tome cuidado. Você não precisa ficar muito afoito na hora de fazer as continhas. Tá certo? Lembre que cada casa vale 10. Lembre das regras da matemática. Se você tiver que multiplicar por 10, por 100, por 1.000, é só você fazer o quê? Acrescentar esses zeros ao lado do número. Se você tiver que dividir por 10, por 100, por 1.000 e o número já tem zeros, você pode ir aplicando a lei do corte. Lembrando que você tem que ir cortando um zero do número que você vai converter com um zero do total de casas, tá certo? Não confunda essas regrinhas, tá bom? Faça essas contas com bastante cuidado, ok? Então, vamos agora fazer o quê? É hora do nosso exercitando. Vamos lá. Newton comprou um carrinho que tem 25 centímetros de comprimento. Qual o valor dessa medida em milímetros? Letra A, 250 milímetros. Letra B, 2.500 milímetros. Letra C, 25.000 milímetros. Ou letra D, 250.000 milímetros. Problema número 2. Rose foi com sua amiga Santana para a praia. Para isso, dirigiu 80 quilômetros. Quantos decâmetros corresponde a essa distância? Letra A, 80 decâmetros. Letra B, 800 decâmetros. Letra C, 8.000 decâmetros. Ou letra D, 80.000 decâmetros. Exercitando o número 3. Sueli decidiu construir uma piscina em sua casa e comprou uma escada com 10 decímetros de comprimento. Em metros, essa escada mede quanto? 1.000 metros, B, 100 metros, D, 10 metros ou letra D, 1 metro. Então, vamos agora fazer o quê? Vou deixar para vocês o exercitando, resolvam e daqui a pouco nós retornamos com as resoluções. Vamos lá.
Então, meu querido aluno, conseguiu resolver? Não, professor, fiquei com dúvida. Não tem problema, a gente vai resolver tudo agora e tirar todas as dúvidas, tá certo? Vem comigo. Newton comprou um carrinho que tem 25 centímetros de comprimento, tá certo? Então, vamos verificar aqui o problema. O carrinho tem 25 centímetros de comprimento, certo? Qual o valor dessa medida em milímetros? Nossa, qual o valor dessa medida em milímetros, professor? Como é que eu faço isso? Então vamos lá, colocar primeiramente as medidas, tá certo? 25 centímetros em milímetros. Então, nosso problema pede isso. 25 centímetros em milímetros. Qual é o primeiro passo, professor? Bom, o primeiro passo é fazer o quê? Colocar a escala. Então vamos lá, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Vou marcar onde eu estou. Aonde eu estou, professor? Estou em centímetro. E eu quero ir para onde? Eu quero ir para milímetro. Então, estou andando para a direita. Se eu estou andando para a direita, o que eu tenho que fazer? Multiplicar. Lembra? Andou para a direita, multiplica. Andou para a esquerda, divide. Quantas casas, professor? Uma casa, ó. Estou em centímetro, vou para milímetro, uma casa. Então, se é uma casa, é apenas um zero. Então, vou multiplicar 25 por 10. Então, 25 vezes 10, basta acrescentar o zero ao lado do número, lembre? Multiplicar por 10, 100 por 1000, já ensinei. Fica 250. Muito bem. Então, 25 centímetros é o equivalente a 250 milímetros. Muito bem, professor. Vamos voltar ao problema. Olha aí, ó. Então, nossa resposta vai ser o quê? Letra A. 250 milímetros. Bom, então vimos nesse primeiro probleminha o quê? Que o Newton teve que fazer uma transformação de quê? De centímetro, tá certo? Para milímetro. Andou para a direita e multiplicou por 10 porque era apenas o quê? Uma casa, tá certo? Vamos ao nosso segundo problema. Rose foi com sua amiga Santana para uma praia. Muito bem, a Rose e a Santana gostam de praia. Para isso, dirigiu 80 quilômetros. Tá certo? Quantos decâmetros, olha aí, ó, decâmetros, corresponde a essa distância? Então, nosso problema é transformar 80 quilômetros em decâmetros. Muito bem. Então, vamos lá anotar nosso problema. 80 quilômetros em decâmetros. Vamos pegar a parte direita da tabela, que envolve o quê? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro. Professor, você não pegou outra parte? Não, não precisa da outra parte por enquanto, porque eu quero transformar quilômetro em decâmetro, tá certo? Então, vamos verificar. Eu estou em quilômetro. E eu estou indo para onde? Decâmetro. Eu estou andando para onde? Direita ou esquerda? Para a direita. Então, eu tenho que multiplicar. Então, eu tenho que multiplicar 80. Por quanto, professor? Veja o número de casas. Uma, duas. Se são duas casas, são apenas 2 zeros. Bom, para eu fazer essa conta, o 80 já tem um zero, correto? Eu vou acrescentar mais quanto? Mais 2. Qual é o resultado? 8.000 decâmetros. Ou seja, 80 quilômetros é o equivalente a 8.000 decâmetros. Muito bem. Voltando ao problema, então a resposta é a letra C. 8.000 decâmetros. Bom, vamos ao nosso próximo problema. Sueli decidiu construir uma piscina em sua casa e comprou uma escada com 10 decímetros de comprimento. Em metros, essa escada mede quanto? Vejam que ele quer saber o quê? Em metros.
Então, ele quer que transforme 10 decímetros em metros. Então, vamos lá. Qual é o nosso problema? Nós temos que transformar 10 decímetros em metros. Então, vamos pegar a nossa escala aí. Professor, eu quero a escala todinha. Tudo bem, vamos lá. Então, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro. Decímetro, centímetro, milímetro. E o que eu quero? Transformar decímetro em metro. Então, se eu estou em decímetro, estou indo para metro, estou indo para a direita ou para a esquerda? Para a esquerda. Se eu estou indo para a esquerda, eu faço o quê? Divido. Muito bem. Professor, eu tenho dúvida em direita e esquerda. Nós já tivemos uma aula sobre isso, mas tudo bem. Ó. Esquerda, direita, se alguém tiver dúvida ainda. Então, vamos lá. Tenho 10 decímetros. Bom, eu tenho que dividir. Por quanto, professor? Só você vê o número de casas. Quantas casas são voltando? Apenas uma. Então, é por 10. 10 dividido por 10 é igual a quanto? 1. Então, a resposta é o quê? 1 metro. Então, 10 decímetros é o equivalente a quanto? 1 metro. Muito bem. Então, a escada da nossa amiga Sueli possui apenas 1 metro de altura, tá certo? Aqui comigo. Bom, então vimos aí que quando a gente vai para a esquerda, nós temos que fazer o quê? O processo de divisão, tá certo? Então, professor, direita multiplica, esquerda divide. Isso mesmo. Bom, vamos agora ao nosso resumo do nosso conteúdo. Bom, vamos agora ao nosso resumo do conteúdo conhecendo os múltiplos e os submúltiplos do metro, tá certo? Vamos à revisão. De olho na tela. Metro, múltiplos, submúltiplos. Unidade, sigla, relação, decâmetro, DAM, M vezes 10. Hectômetro, HM, M vezes 100. Quilômetro, km, m vezes 1000. Decímetro, dm, m por 10. Centímetro, cm, m por 100. Milímetro, mm, m por 1000. Então, vimos aí os múltiplos e os submúltiplos do metro, as relações que envolvem multiplicação e divisão. Vamos agora às nossas considerações finais. Bom, na aula de hoje nós vimos o que? As unidades de comprimento, tá certo? Quem são elas? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro. Decímetro, centímetro, milímetro. Vimos o que são múltiplos e submúltiplos do metro. Vimos também o processo que envolve o que? Conversão de medidas. É importante porque nem sempre os problemas trazem as mais usuais. Quais são as mais usuais? Quilômetro, metro, milímetro. Mas pode haver problemas em que ele traga outras unidades de medida. Então é importante que você conheça essa tabela e o processo de conversão entre elas. Tá certo? Eu espero que vocês estudem em casa, façam as atividades para treinar o processo de conversão e nos vemos na próxima aula. Até lá!